A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael do Messiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. E eu vou estar colocando aqui, irmãos, nesta oportunidade, a experiência da sobrinha da Clacal, uma inscrita aqui no canal. Ela teve um sonho sobre terremoto, irmãos, um terremoto muito grande que caía sobre a terra, e dentro dessa experiência, essa sobrinha de 7 anos da Clacal conta que Deus viu que as pessoas ficariam com tanto medo, mas com tanto medo que Deus ele retiraria a igreja dele, que Deus puxou a igreja dele com muita força para cima. A palavra de Deus fala, irmãos, nos livros de Apocalipse, capítulo 6, capítulo 11 e no capítulo 16, sobre grandes terremotos caindo sobre a terra, só que é para juízo, irmãos. Eu quero estar contando aqui a experiência da irmã Clacal, e depois eu quero estar me concentrando aqui em Apocalipse, capítulo 16, versículo 18, 19, 20 e 21, que fala sobre esse grande terremoto caindo sobre a terra. E aqui, irmãos, é mencionado que Deus está fazendo isso pela ira dele sobre a Babilônia e todos aqueles que estão em pecado. Então perceba, irmãos, que a igreja não vai estar aqui quando esse grande terremoto cair sobre a terra. A igreja não estará aqui na terra, e dentro dessa experiência dessa garotinha de 7 anos, ela viu que Deus puxou a igreja dele para cima. Vamos estar contando aqui a experiência. A irmã Clacal, ela me contou. Em novembro de 2024, a minha sobrinha de 7 anos, ela me contou que sonhou com um terremoto muito grande. Nas palavras dela, ela disse: "Tia, eu sonhei que deu um terremoto, o maior de todos, um terremoto que tremeu o mundo todo, o maior de todos. Aí Deus viu que a igreja estava com muito medo e tirou a gente do nosso corpo para nos proteger." A irmã Clacal, ela continua contando. Ainda dentro desse sonho, em um outro momento, após o terremoto, ela, a sobrinha da Clacal, ela disse que Deus puxou a gente com muita força para cima. Ela disse que viu um lugar que havia um cercado separando aqueles que gostam de Deus, e do outro lado do cercado havia pessoas com um Deus que não era bom. Ela não sabe da Bíblia, ela nunca foi em uma igreja, os pais creem em Deus, porém não gostam de que falem de igreja, religião. E a irmã Clacal, ela termina aqui falando que ela acredita que é aviso da parte do Senhor. E de fato é, irmãos. Como eu mencionei aqui em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12 a 14, Apocalipse 11, versículo 13 a 14, e no Apocalipse 16, do 18 ao 21, fala desse terremoto, irmãos. Está escrito assim: "E houve vozes, trovões, relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira." Então aqui, irmãos, já é Deus derramando a ira dele sobre a terra. Então a igreja não está aqui na terra. "E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva e pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande." Então aqui, irmãos, com toda certeza a igreja já não está na terra, porque Cristo ele prometeu que nos guardaria da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Então os selos sendo abertos, os ais, as pragas, tudo essa ira de Deus sendo derramada sobre a terra, a igreja já não está mais aqui na terra. E dentro desse testemunho dessa garotinha de 7 anos, ela viu que a igreja ficou com tanto medo, mas ficou com tanto medo que Deus puxou a igreja para cima. A igreja não passa, irmãos, pela grande tribulação. A gente sempre colocou isso daqui. É a visão do canal, uma visão pré-tribulacionista. Deus ele não criou a humanidade para atacá-la para o inferno, irmãos. Deus ele tem amor pela humanidade dele como um pai tem por um filho. E Deus ele é o nosso pai, ele é o nosso criador. A partir do momento que a gente crê em Deus, crê em Cristo, a gente passa a ser considerado filho de Deus. Se já é bom ser a criação de Deus, é melhor ainda, irmãos, ser filho de Deus. Porque todo pai protege o filho, todo pai dá a vida pelo filho, todo pai faz de tudo, irmãos, para proteger o filho, para não deixar que nenhum mal aconteça com seu filho. Se nós que somos ruins sabemos dar coisas boas para nossos filhos, quanto mais Deus que é perfeito, irmãos. Deus ele é perfeito, ele vai nos proteger dessa hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Deus ele vai nos guardar dessa hora de grande tribulação no mundo todo, irmãos. Deus ele não vai permitir que a igreja dele passe pela grande tribulação. Por quê? Porque Deus é um pai perfeito. Ele não trouxe Jesus na terra para expiar nossos pecados, nos perdoar, a gente seguir os ensinamentos de Cristo para passar pela grande tribulação. Caso contrário, a pessoa que se limpou para quê?
Quem for limpo, limpe-se mais ainda. Quem for sujo, suje-se mais ainda. Vai chegar uma hora que o fim, ele vai ter que vir. Né? E o fim para os injustos começa com a grande tribulação. Ali é juízo. Né? É juízo ali para todos. A igreja pré-tribulacionista é a única, irmãos, que já se prepara antes de começar a grande tribulação. Por quê? Porque a igreja pré-tribulacionista ela não sabe quando que vai começar a grande tribulação. A igreja pré-tribulacionista ela se prepara pro arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento é iminente. A gente também não sabe quando que vai ser o arrebatamento. Mas a gente crê que primeiro tem que ter o arrebatamento pro arrebatamento desencadear o mundo na grande tribulação. Deus não vai permitir, irmãos, que a gente passe pela grande tribulação. Essa aqui é a visão do canal. Eu tenho um estudo que eu tô para pôr aqui, que eu encontrei, que coloca tudo, irmãos, que eu sempre ensinei aqui no canal. Então eu quero estar colocando esse estudo já nos próximos vídeos aqui. Eu quero estar colocando esse estudo. É um estudo muito bom, irmãos, que destrincha tudo da Bíblia do porquê que a igreja ela é pré-tribulacionista. Nos próximos dias eu coloco aqui esse estudo, tá bom, irmãos? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. A paz.